pode abrir sua Bíblia no livro de Jonas. E a nossa leitura bíblica, ela vai ser tão grande, mas pequena ao mesmo tempo. Vai ser somente o nome do livro. Não é à toa que o nome desse livro é Jonas. Esse personagem, ele nos faz visualizar o poder do Espírito Santo. Ele tipifica o Espírito Santo. Aí vocês vão me perguntar assim: como um homem que fugiu, que não quis obedecer a Deus, as pessoas chamam de profeta fujão, profeta desobediente, profeta depressivo, já ouviram? Muita gente chama assim Jonas. Mas hoje, o Espírito Santo quer que você veja por uma outra perspectiva, quer que você ouça diferente. Não aquela palavra medíocre de desobediência e de profeta que se esconde. Não. Nada feito pelo Adonai, nada é sem um propósito ou sem uma direção. Jonas significa pombo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Ele quer ser mostrado, ele quer ser ouvido, ele quer ser sentido. Jonas vem do hebraico e significa pombo. Mas por que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos passear um pouquinho na Bíblia e vocês vão ver. 2 Reis 14:25 diz assim: também este restabeleceu os termos de Israel, falando de Jeroboão II, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Pelo ministério do seu servo, do seu pombo. Um rei iníquo, pecador, que cometeu os mesmos pecados dos pais, e até piores, teve a graça de Deus para restabelecer termos, para restabelecer territórios a Israel. Mas quem estava ali no meio? Quem nós vemos ali no meio da história? O pombo. Glória a Deus. E por que o pombo apareceu? Vamos abrir agora em Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido. O Espírito Santo, e ao longo da nossa vida, nós sempre ouvimos falar e ser representado o Espírito Santo por uma pomba. Eu vou colocar aqui até pombo, tá? Para a gente poder fechar aqui com Jonas, pombo e Espírito Santo. O Espírito Santo se apresentou. Sabe por que ele se apresentou ali a Jesus? Para nós termos hoje na palavra de Deus e para essa revelação chegar a nós, é para lembrar que por ele, pelo pombo, termos espirituais estão sendo restabelecidos. Amém? Termos espirituais na sua vida serão estabelecidos pelo pombo, pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que por nós, que somos confessos pecadores, que erramos muito e que nestes últimos dias temos visto o quão grande é a nossa pobreza, o quanto nós nem conseguimos chegar a agradar o Senhor ou tentar agradá-lo. Mas que com certeza, com o pombo, com a presença do Espírito Santo, nós seremos diferentes. Nós não podemos desistir. Nós não podemos dar ouvidos ao que o diabo tem falado. Em Levítico 14, do 50 ao 53, arremete também a figura do batismo de Jesus, aquela cena, aquele evento em que o pombo se mostrou, em que o pombo se apresentou, em que o Espírito Santo apareceu. Jesus é o sacrifício vivo, ele é o sacrifício imolado. Em Levítico diz assim: e degolará uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas.
Então, junto à ave viva, mergulhará o cedro, a lã, primeiro no sangue da ave morta, depois na água fresca, e borrifará 7 vezes. Assim purificará a casa. Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Nós estamos falando aqui de um mergulho. Jesus mergulhou na presença. Não foi só um batismo. Tem ali o simbolismo, a representação. Mas eu não estou falando daquela água. Eu estou falando do batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que todos nós precisamos e que nós buscamos e que nós vivemos. Mas o que será que Paulo queria dizer lá em Romanos 12 com os vossos corpos serem sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, num culto racional? Paulo estava falando de Levítico, porque nós, assim como Jesus mergulhou na presença, quanto homem, nós também precisamos mergulhar como sacrifícios vivos. Ali em Levítico nós vemos, tem a ave viva, e ela é mergulhada no sangue da ave morta. Você é a ave viva, você é o pombo vivo, você é o Jonas, que mergulha no sangue de Jesus, que morreu por você, por mim e por todos. Mergulha, ave viva, mergulha, volta para respirar, mergulha, volta para respirar, borrifa o sangue de Cristo. Mergulha, Jonas, mergulha, pombo, e volta para respirar, borrifa o sangue de Cristo 7 vezes até ser curado, até ser perfeito. A passagem de Levítico fala sobre a casa mofada, sobre a doença, uma casa doente, e nós somos casa de Deus. Se nós não mergulharmos como sacrifício vivo no sangue do pombo que morreu, que é Jesus, para aspergir na nossa casa e purificar, não seremos purificados. Escute só. Deus mandou o pombo. Deus mandou Jonas ir lá para Nínive. E todo mundo conhece mais ou menos essa história. Pelo menos conhece daquela forma. O pombo representa paz. E agora eu quero que você fale aí, onde você está. A paz entra na guerra. E embora não pareça, o recado de Jonas para Nínive, quando ele disse que ela seria subvertida, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse recado não era para condenação. Esse recado era justamente porque o Senhor queria salvar. Jonas 4:2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, na minha casa? Sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Jonas já sabia. Antes dele fugir, ir para o outro navio, ele não estava fugindo de Nínive, ele estava fugindo de Deus. Porque ele já sabia qual era o resultado. E a igreja já sabe o resultado. Se o aviso fosse de destruição, não precisaria de 40 dias. O aviso era o proclame de paz. Era o pombo da paz, proclamando a paz em meio à guerra. Tem outra pomba que faz parte desse contexto, que é a pomba de Noé. Gênesis 8:7 e 8:11 diz assim: e soltou Noé um corvo que saiu indo e voltando, e a pomba voltou a ele, e uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. 2 animais, 2 figuras, mas quem trouxe a revelação, quem trouxe a palavra de paz, quem trouxe o proclame, não foi o corvo, foi a pomba. A boa nova de que a salvação estava sendo efetivada, de que havia chegado a liberdade,
E eu não estou falando da arca. É a liberdade daquele contexto. O que os colocou lá dentro? Era dessa liberdade. Era isso que a pomba estava dizendo. Agora vocês são livres, agora vocês podem sair. Agora tudo está completo. Mas Deus tem uma palavra que diz o seguinte: a paz em meio à guerra. Eu envio o pombo. Eu envio o pombo com um proclame de paz. Um mensageiro que diz que a igreja é vitoriosa. Amém? Os discípulos questionaram a Jesus e Jesus falou: é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. Ele não deixou órfãos seus filhos. O Espírito Santo veio e ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. A igreja não perde, a igreja não falha. Por que que aquela missão não terminou no corvo? Se Noé mandou o corvo primeiro, porque não foi resolvido com o corvo? Ele até some ali no texto. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o corvo. Tem algumas pesquisas que apontam que o corvo, ele é muito inteligente. Inclusive, ele tem um histórico assim em filmes de terror, né? De que o corvo é macabro. As pessoas colocam assim para dar medo, né? Nas cenas. Mas por quê? Porque o corvo, ele imita vozes. Eu não sei se vocês já viram, mas o corvo é um bicho assustador. Porque ele não é igual ao papagaio. O papagaio, ele imita o que a gente fala, mas com a voz dele. O corvo não, ele imita a sua voz. É assustador. O corvo, ele é falsário, ele finge, ele engana. Quando ele está com outras aves, ele pega o grão que está no bico dele, ele bica aqui, mas ele bota o grão ali. Ele engana. Por que que a missão de Noé não terminou no corvo? Porque ele é falsário, porque ele é enganador, porque ele é usurpador, porque ele representa aqui o diabo que já está caído e derrotado. O corvo é muito inteligente, mas inteligência não é sabedoria. E a palavra diz que nós temos a sabedoria que vem do alto. O corvo é um verdadeiro ilusionista. O corvo gosta de cheiro de morte. Ele come carniça. Quanta diferença, né? E é preciso que nos dias de hoje a igreja não se deixe enganar por corvos que fingem que falam de Deus, que fingem que vivem uma vida com Deus, que fingem que amam a Deus e que querem fazer mágicas parecidas com milagre, mas que não são. Porque a igreja precisa vencer e dizer não a esses corvos. A igreja precisa dizer sim ao pombo, ao Espírito Santo. Aleluia. O corvo não teve esse direito. Ele não deu conta de passar um proclame tão maravilhoso de liberdade. Não era com ele. Mas sim a pomba. Aquela que é pura. Pombo representa a pureza, representa o sacrifício vivo mergulhado no sacrifício que foi morto. O pombo não engana ninguém. Jonas não enganou ninguém. Lá no navio ele falou: eu estou fugindo de Deus. Ele poderia ter mentido. O Espírito Santo não engana ninguém. Ao contrário, ele diz todas as verdades. Só tem esse direito de proclamar nossa liberdade, de falar sobre a libertação, sobre as coisas boas e maravilhosas que estão por vir. O pombo. Porque ele é o sacrifício e ele tem identidade própria. A identidade do Espírito Santo de Deus. Jonas não enganou ninguém e ele voltou. O pombo volta. O pombo nos faz participantes da salvação. Como diz em Efésios 1, do 13 ao 14. Tendo em Jesus crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, da nossa salvação. O Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação. Se não fosse Ele aqui, quantos deixariam de aceitar Jesus? E se nós somos pecadores e erramos muito, quem faz com que nós acertemos em alguma coisa
é o Espírito Santo de Deus. Ele fala tudo e ele fala todas as verdades. Em João 14:26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, falará todas as verdades e ensinará, lembrará tudo que eu, Jesus, disse a vocês. É o Espírito Santo. Então você precisa orar e clamar com toda a sua força e pedir: Espírito Santo, vem com teu selo sobre mim. Vem com teu selo sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha mente. Leva cativo o meu coração e a minha mente, a tua graça, a tua vontade. Vamos pensar no comportamento de Jonas com outro olhar. A aparente desobediência de Jonas, mas parece nojo. A aparente desobediência de Jonas, mas parece um enjoo, um asco terrível do pecado. Ele sabia muito bem, conhecia muito bem o que se fazia em Nínive. Não era medo. Uma grande repulsa à tal depravação social e moral que existia naquele lugar, que corrompia a magnífica criação de Deus. E o que nos causa repulsa? Eu pergunto a vocês, o que causa repulsa a vocês? A alienação do povo, a promiscuidade sexual, a idolatria, a violência. O que te causa nojo? O que te faz não querer chegar perto? Ou tudo está bem, tudo está normal, como muitos estão vivendo aí? As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, e as pessoas estão vivendo como se o Espírito Santo não estivesse aqui. Nós precisamos, como igreja, não nos iludirmos com os corvos. Eles se distraem com carne morta. Quando Noé soltou o corvo e ele não voltou, poderia ser que tinha alguma parte de terra seca, mas não totalmente, porque a pomba ainda foi e voltou várias vezes. Por que o corvo deve ter ficado lá? Isso é uma conjectura, não está escrito, não se fala nada do corvo. Mas ele é atraído por carne morta. Tinha muitas carnes, muitas carniças naquele lugar. Quem pode dizer que ele não deu uma paradinha ali para se distrair um pouco? Não se deixe enganar com corvos, que, se puderem, enganam os escolhidos de Deus, enganam aqueles que são a igreja de Deus. As mídias estão oferecendo pratos e mais pratos. O seu cardápio como igreja deve ser a Bíblia, a palavra de Deus. Aversão ao pecado também teve Jesus, quando levado pelo Espírito Santo a fazer aquela oração angustiante. Porque Jesus orava no Espírito, e nós precisamos orar no Espírito, porque nós não sabemos como orar nem o que pedir. E quem nos ensina a pedir a coisa certa e falar o que é certo para o Senhor é o Espírito Santo de Deus. Jesus fez aquela oração angustiante. Jonas teve uma oração de arrependimento. Jesus teve aquela oração angustiante no Getsemane e disse: se possível, Pai, afaste de mim esse cálice. O pecado angustia Jesus, não é a natureza dele. E nós, como igreja, também precisamos não ter amizade com o pecado, não achar que tudo é normal, que tudo é bom, que tudo faz parte. Jonas orou no ventre do peixe, e ele permaneceu ali, no ventre do peixe, até o pecado ser confessado. E a igreja hoje precisa confessar. Nós precisamos confessar, nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que nós estamos errando, o pecado que estamos cometendo, e confessar ao Senhor e pedir perdão para que possamos sair. Jonas só saiu dali quando o pecado foi confessado. Aversão ao pecado. Na Segunda Guerra Mundial, eles usaram muitos pombos. Usavam muitos. Aliás, isso já é bem antigo, porque os egípcios usavam, pessoal lá bíblico, né? Que a gente acha que é meio pré-histórico, mas não é. Usavam. O pombo, ele é mensageiro.
Ele é uma ave maravilhosa e por isso o tempo todo a Bíblia coloca o Espírito Santo como pombo. Poderia ter escolhido uma águia linda, maravilhosa. Ela não tem essas características tão simples e importantes que o pombo tem. Ótimos mensageiros. Eles enxergam a 200 metros o que eles têm que focar ali. Eles são resilientes. Eles não desistem facilmente. Eles voam até 800 quilômetros por dia. Eles chegam a 100 quilômetros por hora no seu voo. Estou falando da águia não, estou falando do pombo. Não é maravilhoso, irmãos? Jonas, o pombo. Você é o pombo. Você pode voar muito mais do que você tem voado. Você pode enxergar muito mais do que tem enxergado. Aleluia. Eles podem ser soltos a 900 quilômetros de distância do seu ninho ou da casa onde eles vivem. E eles vão voltar a 900 quilômetros. Pega ele aqui, viaja com ele de carro, solta lá, ele vai voltar sozinho. Porque o pombo tem uma bússola biológica no bico e nos ouvidos. Então eles chegam. Por que Jonas? Porque é pombo. Tipifica o Espírito Santo de Deus com clareza. O pombo enxerga de longe. Ele nos faz enxergar o invisível. Nós não aceitaríamos a Jesus sem esse pombo. Na guerra eles eram os drones do passado. Ele voava lá sobre o terreno inimigo e fotografava. Tirava a foto, voltava. E aí o comandante lá sabia o que fazer. Com drone. Ainda acham que é novo isso, hein? Noé já usou o drone, né? Então o pombo, ele te mostra aquilo que a sua visão humana não conseguiria enxergar. Mas com o pombo, com o Espírito Santo, você consegue enxergar. Ele nos dá a visão do que os nossos olhos naturais não enxergariam. E tem algo ainda mais curioso no pombo. Você fala assim, tem mais coisa? Tem. A cada geração, os pombos têm uma rota melhor. Então, se eles saem do lugar onde eles vivem para ir para outro, buscar comida, ou pela intempérie do tempo, pelas estações do ano, além deles saber voltar, os filhotes, cada geração, consegue melhorar o seu caminho. Então, se os pais passavam por um caminho que tinha perigo, os filhotes não vão passar. Eles vão fazer uma rota nova, em que eles vão chegar no mesmo lugar, talvez mais rápido ou com mais segurança. Não é maravilhoso? A cada geração, eles melhoram a rota. E nós, como geração, vocês aí que são jovens, os jovens que estão assistindo e cultuando ao Senhor agora, vocês são a geração que vai como pombo melhorar a rota no caminho que é Jesus. Eu quero usar uma frase aqui de um intercessor, e ele já usa também de outro. E ele diz assim, ó: você anda, os seus filhos vão correr e os seus netos voarão. Glória a Deus. Nós não estamos vivendo nem a metade do que os nossos filhos e os nossos netos vão passar, vão viver e vão chegar proclamando o Evangelho e seguindo como igreja vitoriosa. Nós não temos nem noção do que eles vão fazer. Nós vamos orar agora e nós vamos falar de uma forma assim bem clara, para que o ambiente espiritual ouça. E você que está em casa também, fique em pé se você está sentado. Você vai erguer suas mãos, você vai declarar, você vai colocar a tua geração na mão do Espírito Santo, porque é a Ele que ela pertence. Nós oramos, Senhor, gerando uma atmosfera de quebrantamento, uma atmosfera de arrependimento. Oramos, Senhor, gerando céus abertos à revelação de Cristo neste lugar, ao entendimento, à visão do pombo, à visão do Espírito Santo de Deus. Senhor, vem com a tua misericórdia, ouve-nos. Declare que as próximas gerações serão ainda mais santas do que essa. Declare uma geração ainda mais apaixonada do que essa, que ama as coisas de Deus, que ama as
coisas do reino, ainda mais do que essa. Uma geração que vai ter a sua rota aprimorada no caminho que é Jesus. Declare um ambiente espiritual. Eu não dou legalidade às perversões sexuais. Eu não dou legalidade à idolatria, não. Eu não dou legalidade a uma vida morna com Deus. Nós declaramos aprimoramento espiritual a cada geração. Aprimoramento espiritual. O único que tem o direito legal e total sobre a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Declare, Ele é o único que tem o direito total e legal sobre a sua vida e sobre as próximas gerações. Glória a Deus. Tem algo interessante também. Um grupo de pombo não segue um líder desorientado. Os pombos rejeitam quando o líder começa a seguir uma rota que não é aquela que eles deveriam seguir. E nós, como igreja, vamos seguir a Cristo, seguir o Espírito Santo, que é o líder capaz e competente para levar a igreja ao reino dos céus. Os filhotes do pombo são criados em lugares protegidos. Vocês não veem ninho de pombo por aqui. Vocês não vão achar ninho de pombo nas árvores, porque o pombo está na fenda. O pombo está na fenda da rocha. É o habitat natural dele. Na cidade, ele procura os buracos, ele procura fendas. Você consegue entender? Você consegue lembrar? Ele protege os seus filhotes onde só cabe um. Ele. Na tua casa, no teu coração, só cabe Ele. Ele é o único pássaro ou ave urbana que dá leite. Já ouviram falar leite de pombo? Ele dá leite aos seus filhotes. É a única ave que faz isso aqui, a ave urbana. Tem mais 3 pelo mundo que faz isso, mas não é urbana. Os outros bichos, as aves, elas também. Elas pegam o alimento e dá para o filhotinho. Não, o pombo não dá o alimento mastigado, não. Ele dá um leite. É produzido uma substância como leite. Deus é Deus de milagres. Mergulha. É Deus que faz coisas incríveis. O Senhor não deixou de curar. O Senhor não deixou de ressuscitar. O Senhor não deixou de salvar. Mas Ele só faz isso quando Ele quer. E nós temos como igreja que aceitar a vontade de Deus e pedir pela vontade de Deus. A nossa fé tem que ser o nosso escudo, crendo que será feita a vontade de Deus. Ele tem um plano, Ele é general de guerra. Ele tem toda a estratégia traçada. O casal fornece o alimento para o filhote. A igreja fornece o alimento que o Pai nos dá para aqueles que ainda não têm a salvação, para que eles venham a ter. A igreja continua pregando e você continua orando. Em Jeremias 8:7 diz que a pomba sabe a época certa de migrar. O pombo sabe a hora certa de tudo terminar. O Espírito Santo está aqui e Ele nos fala que Ele sabe a hora certa. Porque a gente quer apressar o Senhor. Jonas mostra pureza, simplicidade, que não se misturam ao pecado, mas o contrário, despreza o pecado. Um animal puro para o sacrifício é o pombo. Ele leva o perdão dos pecados, como aconteceu em Nínive. Eles foram perdoados, eles se arrependeram, eles fizeram jejum. Jejue você também. Não se engane com os corvos. O Espírito tem do que Jesus tem. Jesus tem do que o Pai tem. E o Pai é Espírito. E os 3 são um. Jonas não quis estar naquele lugar, cheio de pecado, com todo tipo de iniquidade. Lá não era a habitação dele, lá não era a cidade dele. Assim como esse lugar não foi o lugar nem a habitação de Jesus em momento nenhum. Mas ele aceitou vir aqui
passar por tudo que ele passou por mim e por você. Não seja resistente ao Espírito. Tenha Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Ele veio para isso. Pare de ser resistente. Você precisa de Jesus, sim. Você precisa do Espírito Santo, sim. Jonas não quis estar naquele lugar, mas ele foi. Jesus não quis estar aqui, aleluia, mas ele veio. E o Espírito Santo, com certeza, também não queria estar aqui. Aqui não é a habitação do Espírito Santo. Aqui não é o ambiente de glória que ele tem lá no céu. Mas ainda assim, por mim e por você, ele aceitou. Deus é o Deus do céu, Criador da terra e do mar. É poderoso demais para querer estar aqui no meio de tanto pecado. Precisamos de arrependimento. Precisamos de coração contrito. E aí, de repente, você ainda está se perguntando: por que Jonas? Deus conhecia Jonas e não abandonou ele em momento nenhum. Até o último versículo, Deus teve toda a paciência com Jonas, como tem com cada um de nós. Porque se não fosse assim, já teríamos sido destruídos. Para Deus não há nada novo. Para nós tudo é novo, para Deus não. Jonas entrou na brecha, o pombo entrou na brecha. Tem muitas pesquisas querendo saber por que o pombo é atropelado. Vocês já repararam? Nós não vemos pardal atropelado na rua aí. Não vemos, sei lá, qualquer outro tipo de pássaro atropelado. Nem os urubus que ficam ali na carniça na rua, a gente não vê atropelado. Mas o pombo, você vê atropelado. E talvez quem dirige aqui já tenha até atropelado algum deles. Por quê? Porque o pombo escolhe estar perto de nós. Ao invés ele estar lá no alto. Jesus escolheu estar conosco e morrer, ao invés de estar lá no alto. O pombo escolhe vir perto de você até ser atropelado, até morrer. E o Espírito Santo também escolheu estar aqui, ao invés de estar lá no céu, no seu ambiente de glória. Ninguém nunca vai entender isso se não for através do Espírito Santo de Deus. Ele é a garantia da nossa salvação. O pombo não é predador. Ele não se aproxima querendo algo, querendo a carne como é o corvo. Ele se faz percebido em todos os lugares, em todas as nações. E para finalizar, o pombo representa o casal apaixonado. Nós vemos um casal bonitinho e fofo, a gente fala o quê? Olha os pombinhos. O pombo representa o Rei Jesus, que é o noivo. E nós, a igreja, somos a pomba dele, a sua noiva. Há um casamento com data marcada para acontecer. Derreta-se de amores pelo noivo. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. O noivo não desmanchou o casamento. Amém? São dias difíceis, mas o noivo não desmanchou o noivado. A data do casamento está marcada. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo.